Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez você esteja cansado de orar, cansado de esperar, cansada de ver pessoas sendo abençoadas na sua frente e parece que a sua vida não sai do lugar. Talvez você até tenha começado a reclamar, não porque você tenha deixado de amar a Deus, mas porque a espera do seu milagre se tornou grande demais. Mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um princípio que muda toda a história. O salmista nos ensinou esse princípio e Jesus também praticou. E é que antes da multiplicação dos pães e peixes, antes da provisão, antes da abundância, Jesus fez algo. Ele agradeceu. Talvez o Senhor tenha te trazido até esse vídeo para te lembrar que o seu milagre não começa quando você recebe, mas sim quando você agradece. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu quero te mostrar pela palavra de Deus o poder que a gratidão exerce nas nossas vidas e esta pode ser a chave que está faltando a você para abrir essa porta que você tanto tem esperado em Deus. E a verdade é, queridos, que nós vivemos e até mesmo somos uma geração que sabe muito pedir, mas agradece pouco. Oramos pelo emprego, depois oramos por aumento, depois pedimos promoção, oramos por uma casa, depois por outra, mas quase nunca paramos para reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. Nós vivemos em uma geração, queridos, onde a reclamação virou rotina e a gratidão uma mera exceção. Mas na Bíblia nós encontramos um princípio, que é o princípio da gratidão, querido, que gera grandes manifestações da parte de Deus. E eu quero rapidamente compartilhar com vocês a respeito desses tópicos, a respeito desses pontos, porque, queridos, isso é o que eu tenho vivido. Eu acabei de fazer uma live aqui agora falando a respeito disso, mas eu quero já pegar o embalo e trazer algo para você que provavelmente você não esteve na live. E o primeiro ponto, queridos, que eu quero compartilhar com vocês é que quem aprende a se alegrar em Deus recebe novos desejos, recebe novas bênçãos. Eu costumo dizer, queridos, o seguinte: seja grato pelo que você tem, para então receber o que você deseja. Você vai ver que normalmente nós não temos o costume de agradecer pelo aquilo que Deus já nos tem dado, pelo aquilo que Deus já nos tem confiado, mas nós costumeiramente estamos reclamando, murmurando, por aquilo que nos falta. Salmos 37:4, o salmista ele vai nos ensinar a matemática de Deus, queridos. Eu sei que no mundo, na matemática humana, existe aquela frase, aquela lei da matemática que nos diz que a ordem dos fatores não altera os viadutos, não alteram os produtos, mas a matemática de Deus é diferente. Salmos 37:4, o salmista ele nos dá uma chave, queridos, aonde nos diz: agrada-te do Senhor e então Ele realizará os desejos do teu coração. Veja, queridos, que com Deus, primeiro, nós somos gratos. Mas de repente você pode se perguntar: mas Paulinho, como que eu vou ser grato se está faltando o dinheiro do aluguel? Você pode ser grato, queridos, pelo teto que você tem para dormir hoje. Você pode ser grato hoje pela saúde do seu filho. Entende? Mas a verdade é que nós, rotineira e costumeiramente, estamos mais acostumados a focar naquilo que nos falta do que a observar aquilo que nos sobra. Entende? Porque motivos para reclamar, eu sei que sempre vão existir, mas motivos para agradecer também nunca vão nos faltar, querido. Então entenda uma coisa, queridos, que quem aprende a agradar a Deus, agradecer a Deus, a se deleitar no Senhor por aquilo que já possui, nunca vai viver, queridos, desesperado, murmurando por aquilo que lhe falta. E isso muda tudo, queridos, porque é bem verdade que existem, e infelizmente a maioria das pessoas que só agradecem quando recebem, mas a verdade é que Deus está à procura daquelas pessoas que primeiro agradecem para depois colherem um resultado, colherem um milagre. Primeiro agradecem, a Deus por aquilo que já lhe tem, por aquilo que muitas vezes já lhe sobra, para só depois então, manifestarem, alçarem, atingirem, aqueles objetivos que ainda lhes era desejado.
Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro tópico, essa é a primeira ordem. E quando nós entendemos isso, queridos, a gente pode ir para o próximo nível em Deus, né? E o segundo tópico aqui, o segundo ponto, o segundo nível que eu quero compartilhar com vocês hoje, se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 6, verso 11, que vai nos falar, queridos, a respeito da multiplicação, da primeira grande multiplicação de pães e peixes, onde o texto, né, no verso 11, vai nos dizer que Jesus então pegou o pão, tendo levado ao céu, deu graças. Vejam, queridos, que primeiro, antes da multiplicação, Jesus também deu graças. Então vocês vão ver que muitas vezes eu e você queremos viver de multiplicação, mas sem primeiro agradecer. Não é assim, queridos. Não é assim, a ordem de Deus é primeiro você se agrada, primeiro você se alegra, primeiro você deleita, depois você desfruta. Entende? Eu vou repetir, queridos. Com Deus, primeiro você agradece, depois você desfruta, depois você acessa. Entende? Jesus também nos ensinou isso. E no caso de Jesus, observem algo muito importante. Só existiam ali 5 pães e 2 peixes. E milhares de pessoas famintas ainda, né? Porque o pão ainda não tinha sido multiplicado, entende? Mas mesmo assim Jesus agradeceu. O que eu e você podemos aprender aqui, queridos? Até mesmo antes do milagre acontecer na sua vida, você precisa agradecer. Porque de fato, né, e é bem verdade que o milagre só vai acontecer se você agradecer, entende? Então o princípio que eu e você aprendemos aqui é que a fé, queridos, ela olha, ela direciona, ela aponta para aquilo que Deus ainda vai fazer, pois a gratidão reconhece que Deus já está trabalhando, mesmo quando os nossos olhos físicos naturais ainda não conseguiram enxergar. Esse é o segundo ponto. E qual a aplicação disso, né, para a sua vida hoje? Talvez essa seja a sua condição, queridos. Quando você olha hoje, né, figuradamente, né, essa é a palavra, né, falando, você só tem 5 pães e 2 peixes. Talvez hoje você tenha pouco dinheiro, poucas oportunidades, pouca força, mas Deus, queridos, Ele continua perguntando o que é que você possui. Porque muitas vezes o que você possui para você resolver o seu problema é pouco, mas nas mãos do Senhor é o suficiente para Ele operar o milagre, tá entendendo? Porque no final das contas, queridos, aquilo que eu e você temos nas nossas mãos, de fato, né, pode até ser muito pouco para nós, mas nas mãos do Senhor, né, é o suficiente para Ele operar um grande milagre. E o terceiro e último ponto aqui para a gente já caminhar para o encerramento desse vídeo, dessa palavra, dessa mensagem nossa de hoje, é que a gratidão primeiro muda quem agradece. Vejam, queridos, que o maior milagre, né, a maior mudança que o Senhor Ele quer operar não é apenas em transformar 5 pães em quantidade, né, suficiente para alimentar uma multidão. Ele quer transformar o meu e o seu coração, Ele quer transformar a minha e a sua vida, queridos. Então, antes de mudar as circunstâncias externas, Ele vai trabalhar nas circunstâncias internas. Ele vai mudar você para, né, de uma pessoa ingrata para uma pessoa grata, de uma pessoa inconformada, sabe, para uma pessoa que entende e confia na boa mão do Senhor sobre a sua vida. Porque quem reclama, queridos, vive olhando para aquilo que falta. Mas quem agradece começa a enxergar as possibilidades, né, daquilo que o Senhor já pode, deseja e quer fazer, queridos. Porque na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, Ele quer fazer, queridos. É o que eu sempre estou falando aqui. O Senhor, Ele é o maior interessado em nos abençoar, em te abençoar. Então talvez, quando você olha o seu entorno, né, a sua circunstância, situação, Deus ainda não tenha mudado a sua situação externa, querido. Porque primeiro Ele deseja mudar a sua perspectiva interna. E aí talvez você hoje esteja esperando Deus multiplicar, mas Deus talvez esteja esperando você, assim como Jesus, né, seguir o exemplo dele, né, do nosso mestre, erguer os olhos para os céus, erguer as mãos e agradecer ao nosso Deus. E talvez hoje você esteja olhando, como no caso dos discípulos, né, para 5 pães e 2 peixes. Mas Deus já está olhando lá na frente para 12 cestos cheios, ou seja, quando de repente você ainda está enxergando a dificuldade, o desafio à sua frente, o Senhor já está enxergando a multiplicação e esse desafio solucionado na sua vida. Pois existe uma grande diferença, queridos, entre quem ora dizendo, quando o Senhor fizer eu vou agradecer,
E quem ora dizendo: Pai, eu ainda não vi o milagre, eu ainda não vi a multiplicação, mas eu já te agradeço porque eu confio. Eu sei que o Senhor já está trabalhando a meu favor. Então hoje, para encerrar esse vídeo de hoje, eu quero deixar um desafio a você. Durante os próximos 7 dias, queridos, antes de pedir qualquer coisa, agradeça por 10 coisas, pelo menos. Pelo menos 10 coisas, é fácil, é easy, é rápido. Agradeça pela sua saúde, pela sua casa, sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, né? Pelo seu trabalho, pelo meio de condução, pelo livramento de acidentes. Agradeça, queridos, pelo ar que você respira, pelo travesseiro que você tem para recostar a cabeça, pela cama, pelo teto, pelo alimento, pelo feijão, pelo arroz, né? Pelos amigos, pelos parentes. Agradeça, queridos, pela saúde, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato, pelo olfato. Agradeça pelo vento, agradeça pela chuva, agradeça pelo sol. Agradeça, queridos. Mas principalmente, agradeça pela graça, pelo amor e pela vida de Deus que tem te alcançado nesses dias. Fazendo isso, queridos, você vai perceber que a sua oração nunca mais será a mesma. Porque a gratidão, além de mudar o ambiente espiritual, ela muda também o seu ambiente pessoal. Muda os nossos corações, muda a nossa visão, muda a nossa mente, muda as nossas palavras, muda quem somos. Então, se essa mensagem falou com você, assim como tem falado comigo nesse tempo, escreve aqui embaixo assim: hoje eu escolho agradecer, porque, como eu já disse aqui, queridos, primeiro a gratidão, depois as bênçãos, depois as respostas, depois os milagres, sabe? Eu tenho certeza que você, assim como eu, deseja, né, viver coisas grandiosas em Deus. E mais interessado do que eu e você em receber, queridos, é Ele em dar. Porém, no reino de Deus, a ordem dos fatores alteram sim os produtos, ok? Então, seja mais grato, tá bom? Fazendo isso, certamente você vai começar a desfrutar de coisas maiores e melhores no Senhor, tá bom? Então é isso. Fico por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.